Boa noite, irmãos. Graça e paz da paz de Cristo. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite, para que nós possamos reverentemente refletir acerca da palavra de Deus. Sobre um tema nessa noite, você já tem trabalhado sobre isso. Nós estamos falando neste mês todo de fevereiro sobre liderança, porque nós estamos às vésperas de algo muito importante, sobretudo para mim e para você que somos presbiterianos. Nós estamos às vésperas da eleição de presbíteros e diáconos para a nossa igreja mãe, a sede aqui em Canoas, e para as nossas congregações. A escolha sábia desses homens, meus irmãos, refletirá no futuro meu e seu, como igreja do Senhor. Refletirá nas decisões que serão tomadas daqui em diante, no avanço do reino nos próximos anos, no cuidado da igreja, na assistência daqueles que estão aqui congregando conosco. Então é uma decisão muito importante que nós temos à frente. Eu quero convidar você nesta noite a abrir comigo a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós leremos os versos de número 7 e o verso de número 17. Hebreus 13, 7 e 17. Está escrito assim na palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Verso de número 17. Obedecei aos vossos guias e sedes submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, nestes versos que nós lemos, o autor aos Hebreus, ele nos exorta de duas formas. Primeiro ele nos diz: lembrem-se daqueles que pregaram a palavra do Senhor, observem a vida que eles tiveram e então imitem a fé desses homens. Ele está falando aqui dos líderes que passaram pela igreja, mas no verso de número 17 ele vai dizer: respeitem, honrem os líderes que estão agora com vocês, aqueles que vão vir após estes. E nós, meus irmãos, precisamos nessa noite clamar. Por isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus nos guie neste momento, para que nós possamos refletir, para que Ele nos ajude a compreender aquilo que Ele mesmo tem a falar ao meu e ao seu coração, acerca deste tema tão importante. Por isso, meus irmãos, oremos uma vez mais ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, nós louvamos ao Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor, porque quando o Senhor estabeleceu esse dia, o Senhor nos incluiu. Louvamos ao Senhor, porque desde manhã nós temos visto maravilhas do Senhor. Temos nos alegrado no Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, pelo avanço da Tua obra no Rio Grande do Sul, pelo envio do Senhor de mais homens a trabalhar nessa grande seara, por aquilo que o Senhor tem feito através da Igreja Presbiteriana de Canoas, pelos 10 anos do CETERGS, Senhor, e pelo início desse novo trabalho. E nós clamamos nessa noite que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre nós e nos instrua na Tua palavra, nos faça ver, Senhor, as verdades da Tua palavra e guardá-las em nosso coração, para que haja transformação, para que haja mudança de vida, mudança de posicionamento, que haja crescimento da Tua igreja e louvor ao Teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa noite, refletir com os irmãos acerca do seguinte tema: a importância de uma liderança íntegra e fiel para a igreja de Cristo. Capítulo 13 de Hebreus, especialmente o verso que nós lemos, menciona algumas atitudes que nós devemos ter, que os crentes precisam ter em suas relações com seus líderes.
Como nós escolhemos esses líderes? O que nós devemos observar? Quais são as atitudes que nós devemos observar naqueles que nós votaremos daqui a alguns dias e que estarão à frente da igreja? E também quais as atitudes que nós devemos ter após eles estarem eleitos, após eles serem ordenados e estarem então efetivamente como igreja do Senhor. E nós vamos destacar nessa noite algumas verdades, meus irmãos, do texto que nós lemos. A primeira verdade, meus irmãos, do texto que nós lemos é essa: que o legado de fidelidade daqueles que vieram antes serve para mim e para você como baliza na escolha daqueles que serão eleitos no futuro. Leia comigo novamente o verso de número 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Deixe-me rapidamente, brevemente, dar a você o contexto do livro de Hebreus, dessa carta escrita que nós não sabemos qual é o seu autor. Neste tempo, meus irmãos, a igreja passava por grande perseguição, e muitos cristãos que haviam se convertido do judaísmo, por conta da grande perseguição que havia vindo sobre a igreja, pela morte de vários dos seus líderes, pela morte de vários dos seus irmãos, estavam regressando ao judaísmo por medo da perseguição. Então o autor da carta aos Hebreus vai escrever essa maravilhosa carta que é tida pelos estudiosos como o quinto evangelho. Uma vez que os 4 evangelhos falam do ministério de Jesus aqui na terra, o quinto evangelho fala do ministério de Jesus então nos céus. E o autor aos Hebreus vai falar a esses irmãos e dizer: é tolice isso que vocês estão fazendo, porque Cristo é superior. Ele é superior àquela antiga aliança, a aliança nova em Cristo Jesus é superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é um sacerdote melhor, ele é um sacerdote superior. O sacrifício dele é final, o sacrifício dele é verdadeiro. É tolice você abandonar a fé em Cristo para retornar a coisas antigas. E se há uma palavra, meus irmãos, que define o livro de Hebreus é a superioridade de Cristo. Esses irmãos passavam por perseguições. E no capítulo de número 13 que nós lemos, nesses versos que lemos, o autor aos Hebreus vai passar a falar a esses irmãos sobre a liderança. E ele vai dizer a eles: vocês devem lembrem daqueles que vos pregaram a palavra. Lembrem deles. E considerem atentamente como foi que eles viveram até o final das suas vidas. E considerando isso, então vocês imitem a fé. Ele começa dizendo: lembrai-vos, meus irmãos, e essa palavra aqui, lembrai-vos, ela está, meus irmãos, no presente contínuo. Quer dizer, lembre, mas continue a lembrar. Não é como você lembra hoje, esquece amanhã, não, continuamente lembre destes homens. Lembre do exemplo deles. Lembre de como eles pregaram a você com fidelidade. Lembre da vida que eles tiveram, apesar da perseguição que veio sobre eles. E então imitem a fé deles. Meus irmãos, é bem verdade que nós temos a tendência de esquecer as pessoas que Deus usou para nos abençoar no decorrer da nossa vida cristã. Nós temos a tendência de esquecer os líderes passados, porque nós estamos focados nos novos líderes. Então nós deixamos para trás aqueles que deixaram um legado, aqueles que construíram, que começaram o trabalho. E o autor aqui vai dizer: não esqueçam destes homens. Não esqueçam da fé que eles tiveram, não esqueçam da forma como eles viveram. É também verdade, meus irmãos, que a Bíblia não aprova nós colocarmos líderes em pedestais. A Bíblia não aprova isso. Não aprova que nós os veneremos como se eles fossem mais do que eles devem ser. Mas nós devemos honrá-los se eles forem fiéis ministros do Senhor. E é isso que o autor vai falar. E nós podemos fazer algumas perguntas, meus irmãos, e ter algumas respostas. Por exemplo, que tipo de líder
Qual é o tipo de líder que deve ser lembrado, então? Quem é esse líder que merece ser lembrado, cujo legado merece ser uma vez mais falado entre os irmãos? Quem é esse líder? Como eu identifico alguém que vai deixar um bom legado posteriormente? Como nós identificamos, meus irmãos? Em primeiro lugar, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: esta pessoa prega fielmente a palavra do Senhor? Porque é isso que o texto diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Essa pessoa que você está aí pensando em indicar daqui a alguns dias, ela prega fielmente a palavra do Senhor? Ele tem apreço pela verdade, como dizia Calvino? Ele ama essa palavra? Ele proclama essa palavra? Ele tem o seu coração voltado e penetrado nessa palavra? São fiéis às palavras que ele proclama? João Calvino disse o seguinte: Deus nunca falou à humanidade de outra forma senão pela boca dos seus profetas e apóstolos. Então, meus irmãos, nós precisamos de líderes que estejam comprometidos em ensinar a palavra do Senhor com fidelidade e com clareza. Essa é a primeira pergunta, meus irmãos. A pessoa que você está pensando em indicar, ela prega a palavra do Senhor com fidelidade. Você está por escolher presbíteros, homens que estarão à frente da igreja para pastorear você, para cuidar de você, para expor a palavra de Deus para você, para sua família, para os seus filhos, para os amigos, aquelas pessoas que vocês trazerem à igreja. E, meus irmãos, é de suma importância que essa pessoa seja um pregador fiel do Evangelho. Primeira coisa que você deve analisar: se essa pessoa prega fielmente a palavra do Senhor. Ele deve ser homens capazes de ensinar, como você viu algumas semanas atrás. Homens capazes de ensinar. E homens que, sobretudo, não distorçam a palavra de Deus para benefício próprio. A primeira aplicação que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, é que ao escolher novos líderes, nós devemos avaliar se eles falam a palavra de Deus com fidelidade e com clareza. Eles devem ser comprometidos com a verdade da palavra, comprometidos em ensinar a verdade. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se ele prega a palavra. A segunda pergunta é se ele vive aquilo que ele prega. Olha comigo para uma vez mais para o texto, diz assim: e considerando atentamente o fim da sua vida. Os crentes devem olhar e escolher seus guias espirituais e considerar atentamente o fim da vida que eles tiveram. Como vive essa pessoa que você está por indicar? Porque não basta, meus irmãos, apenas falar a palavra. Muitas pessoas que falam a palavra, têm a palavra às vezes na ponta da língua, mas quando você vai olhar para a vida que elas têm vivido, elas negam a Cristo com as suas atitudes. Então a segunda pergunta que eu e você devemos nos fazer nesse momento tão importante da nossa igreja é: se a pessoa vive aquilo que ela prega. Se o Evangelho impactou de fato a vida dela a tal ponto de haver uma transformação, uma regeneração. Essa pessoa vive aquilo que ela prega. O autor aos Hebreus diz: considerem atentamente o fim da vida deles. Lembrem-se das pessoas que já passaram por aqui. Como eles viveram. Hoje pela manhã nós lembramos do reverendo Henry, que deu a sua vida, como disse o reverendo Roberto, deu a sua vida pelo avanço do reino no Rio Grande do Sul. Ele que não era nem daqui do Brasil. Considerem atentamente a vida daqueles que passaram, porque essa é a baliza para vocês escolherem os novos. Como esses homens que passaram por aqui viveram, olhe para eles. Veja a vida dos apóstolos, veja a vida dos pais da igreja, veja a vida que viveram os reformadores, e então olhando para a vida daqueles que passaram, use isso como baliza para você escolher aqueles que virão. É importantíssimo, meus irmãos, nós lembrarmos disso,
que um líder deve viver aquilo que ele prega. Ele deve viver aquilo que ele prega. Nós devemos buscar, meus irmãos, líderes que tenham vivido suas vidas de acordo com a palavra do Senhor. De acordo com a palavra do Senhor, que tenham produzido frutos dignos de arrependimento. Homens fiéis na pregação, mas fiéis no viver. Nós cantamos aqui, brilha no teu viver. Billy Graham costumava dizer que você e eu somos a Bíblia, que as pessoas leem. Quando você sai por essas portas aqui, que testemunho você dá? Que testemunho esse irmão que você está prestes a eleger dá? Considere isso, meus irmãos. Então, uma aplicação para nós aqui, ao escolher novos líderes, nós devemos observar se eles têm vivido suas vidas de acordo com a palavra de Deus. E uma terceira pergunta que você deve fazer: essa pessoa é digna de você seguir o exemplo dela? Porque assim que fecha o versículo de número 7, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Essa pessoa que você está por escolher é digna que você a imite? Paulo disse que nós poderíamos imitar a fé que ele tinha, porque era uma fé que glorificava a Cristo Jesus. Essa pessoa que você está pensando em indicar, em votar daqui nos próximos dias, ela é digna de ser imitada na sua fé, na sua conduta, porque aqui é uma ordem expressa, meus irmãos, do autor: imitai a fé que tiveram. Se eles foram fiéis à palavra de Deus, se eles viveram como homens fiéis, então vocês podem imitar a fé que eles tiveram, porque vocês serão fiéis também. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se eles são homens dignos de serem imitados, eles vivem em santidade? Eles vivem em santidade? Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus, ou eles se envolvem demais com as coisas dessa vida? Nós lemos no texto da liturgia aqui, a indicação de Paulo procura transmitir a homens fiéis. A homens fiéis. Você deve buscar homens fiéis, homens íntegros, homens fiéis, comprometidos com o avanço do reino. Não escolha alguém que vai travar o avanço do reino. Nós estamos avançando, meus irmãos. Recebemos hoje pela manhã com alegria 3 licenciados, 3 futuros pastores da nossa igreja. Quando você for votar em presbíteros, meus irmãos, lembre-se que o avanço do reino é algo que nós temos vivido em nossa igreja. Não vote em pessoas que vão travar isso. Vote em pessoas preocupadas com o avanço do reino. Veja se eles são padrões fiéis de doutrina. Então, ao escolher novos líderes, nós devemos buscar aqueles que falam a palavra de Deus com fidelidade, com clareza, que vivem as suas vidas de acordo com a palavra de Deus e que são capazes de liderar a mim e a você pelo exemplo. A liderar a mim e a você pelo exemplo. Agora, depois de você responder tudo isso, tão importante quanto você saber quem são as pessoas que você deve escolher, tão importante quanto isso, é a forma como você vai responder a essas pessoas quando elas forem eleitas, quando elas forem consagradas, quando elas estiverem à frente da igreja. Porque se nós devemos olhar para os padrões do passado, para termos como baliza quem nós escolhermos, nós devemos honrar aqueles que foram eleitos, aqueles que virão agora. Eles são dignos de honra. Então nós vamos para o verso de número 17. Leia comigo o verso de número 17. Essa é a segunda verdade do texto. É que crentes fiéis obedecem à sua liderança espiritual. Verso de número 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se no verso de número 7 o autor nos falou dos guias e pastores passados, aqueles que levaram o evangelho,
que apresentaram o Evangelho, que nos servem como baliza para escolher os novos. Então agora ele fala daqueles que vão suceder aqueles que passaram. A nova liderança, esses que estão chegando e como nós devemos nos portar perante eles. Porque, meus irmãos, sucessão é um processo natural. É um processo natural dentro da igreja. Moisés foi sucedido por Josué. Elias foi sucedido por Eliseu, Paulo por Timóteo. A sucessão é um processo natural. Nós precisamos saber como escolher, o que olhar nos homens. Mas depois deles estarem eleitos, meus irmãos, e consagrados, nós devemos saber como nos portar diante desses homens. Porque você não abandona o líder assim que você o escolhe. E então agora é ele que se vire, ele que cuide da igreja. E você só traz problema para os presbíteros resolverem, para o pastor resolver. O autor aos Hebreus vai dizer que eu e você precisamos obedecê-los, precisamos honrá-los. É nosso dever refletir sobre os nossos líderes que passaram e, sobretudo, honrar aqueles que o Senhor tem colocado à nossa frente. Como nós devemos, meus irmãos, como crentes fiéis, como crentes que se dizem regenerados, como nós devemos tratar, então, os homens que serão eleitos daqui a alguns dias? Como nós devemos tratá-los? O texto menciona que nós devemos ter duas atitudes perante eles: obediência e submissão. Obediência e submissão. Assim como a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, ela reprova a atitude de um pastor ditador, que foi aquilo que o nosso presbítero Isaac pregou alguns dias atrás. Ela também reprova e ela condena as nossas atitudes desobedientes com relação aos nossos líderes. Ela condena isso, porque os pastores e os presbíteros são chamados, meus irmãos, e constituídos pelo próprio Espírito Santo de Deus, para cuidar de mim e de você, para nos pastorear, para nos cuidar no sentido dos diáconos, para nos atender, para saber do que a igreja está precisando, se um irmão está em necessidade, precisa que algo seja alcançado a ele. E por esse trabalho que eles fazem, meus irmãos, nós devemos os honrar. A palavra aqui, meus irmãos, que foi traduzida para sede submissos, ela é usada somente aqui, no Novo Testamento. E ela expressa aquela entrega da vontade própria para alguém que você sabe que vai cuidar de você. Você é submisso, não por uma imposição, mas porque você viu aquelas características que eu falei antes nessa pessoa, e você sabe que ele é fiel à palavra do Senhor. Ele vive aquilo que ele prega. Ele é um exemplo a ser seguido, então você se submete à autoridade dele, porque ele busca glorificar a Cristo em sua vida. Sede submissos. Outra palavra que o autor vai usar aqui é obedecer, que é a ideia de você, de uma obediência por convicção. Não é aquela obediência, como mencionei, por imposição, mas é convicção. Você está convicto daquele homem que está aqui à frente. Está aqui à frente porque primeiro, antes de você o escolher, Deus o escolheu para conduzir a sua igreja, para cuidar de mim e de você. Nós devemos, meus irmãos, honrar os nossos líderes. Por que nós devemos honrar os nossos líderes? Porque eles velam pelas nossas almas, como quem deve prestar contas. Essa palavra que velar, meus irmãos, é a palavra usada para o pastor que cuidava das ovelhas durante a noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar os apriscos do passado, se você buscar na internet, os apriscos do passado, construídos com apenas uma portinha ali, e às vezes no meio do campo, onde as ovelhas ficavam, a porta daquele lugar era onde o pastor dormia. Para que as ovelhas estivessem em segurança, para que elas estivessem tranquilas, seguras, o pastor estava na porta, para impedir que o inimigo daquelas ovelhas as atacasse. Então, se nós devemos obedecer e ser submissos a eles, é porque eles se colocam à nossa frente.
sofrem a afronta de Satanás pela minha e pela sua vida. Eles velam por nós, eles oram por nós, eles cuidam de nós. E se você deve buscar uma outra característica que eu acho extremamente importante, busque alguém regenerado. Busque um líder que foi regenerado, forjado por Deus. Não estou dizendo para você buscar alguém perfeito, você não vai encontrar. Eu gosto de citar um exemplo que eu acho até pouco citado. A gente fala muito do nome dele, mas a gente fala bem pouco sobre ele. Judá. Judá é aquele que você conhece no capítulo de número 37 de Gênesis, vendendo o irmão, querendo lucrar com a venda de José, para que outra pessoa o mate, não ele, para ele não ficar com sangue nas mãos. Judá é aquele homem que vê o coração do pai se despedaçar quando recebe a notícia que o filho morreu. O filho que era amado dele morreu. Judá é aquele que aparece no capítulo de número 38, perdendo tudo. Perdendo seus 2 filhos porque desobedeceram a Deus. Caindo em pecado com a sua nora. E ele cai no mais profundo poço. E você pensa, não há mais salvação para Judá. Ele chegou no fundo do poço. 22 anos depois, lá no capítulo de número 44, Judá está de frente com o irmão que ele vendeu, que agora é o homem mais poderoso da terra. E esse homem mais poderoso da terra tem uma acusação contra o seu irmão mais novo, que ficou no lugar daquele que morreu, que agora tem o amor do pai. E esse homem tem uma acusação contra esse irmão mais novo, ele me traiu. E por isso ele vai ser meu escravo para o resto da vida. E esse mesmo Judá, que havia vendido um irmão 22 anos atrás, que viu o coração de seu pai se despedaçar, que teve o seu próprio coração despedaçado por perder tudo. Esse mesmo irmão, regenerado agora, ele chega diante de José e diz assim: eu prometi ao meu pai que eu seria a garantia de que o meu irmão voltaria em segurança para casa. Por isso, Senhor, eu peço a você, fica comigo no lugar dele. Faz de mim o seu escravo para o resto da sua vida. Mas que esse meu irmão volte em segurança para sua casa. Esse é o líder que você deve buscar. Alguém disposto a abrir mão dos seus interesses próprios para que a igreja do Senhor seja entregue ao seu noivo segura. Para que você abrace o seu pai no fim da sua carreira. Os líderes se colocam à nossa frente. Ele aponta para aquele que virá depois dele, que nós chamaremos de leão da tribo de Judá. E essa é a primeira vez em toda a Escritura que alguém se oferece em lugar de alguém. Que alguém se oferece como um substituto pelo pecado de outro. E é por isso que vem o leão de Judá. Busque líderes, meus irmãos, que se importe tanto com você, que se for preciso ele daria sua vida para que você chegasse mais perto do seu pai. Para que você volte seguro para a casa do pai. Esse é o líder que eu e você devemos procurar, homens regenerados. Quando Paulo vai instruir Timóteo e Tito sobre os homens que devem ser buscados, há uma aptidão que eles precisam ter, eles precisam saber ensinar a palavra da verdade. Todas as outras características dizem respeito ao seu caráter. Todas as outras características dizem respeito ao seu caráter. Se ele é alguém regenerado, se o seu caráter aponta para Cristo, busque alguém, meus irmãos, que se importe tanto com a igreja, que seja disposto a dar a sua vida se preciso for, porque essa pessoa está seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E é por isso que eu e você devemos, meus irmãos, honra, obediência, submissão, porque eles velam por nós, cuidam de nós, se colocam na brecha por nós, sofrem por mim, por você, choram por nós. Eles choram quando você perde um parente. Quando você passa pelo pior momento da sua vida e você vai buscar a instrução deles, eles choram por você depois, oram por você, e por isso nós devemos ser submissos a eles. E aí você devemos evitar uma coisa. Nós devemos ser submissos e não insubmissos. Por quê?
para que eles possam fazer isso com alegria. Para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, não chorando. Meus irmãos, vocês não sabem a tristeza que é para um pastor, para um presbítero chegar à frente da igreja e ter apenas nas suas costas, apenas punhaladas. Nós devemos, meus irmãos, ser submissos, obedecê-los, para que eles façam aquilo que eles foram chamados a fazer, pastorear a mim e a você, com alegria. Com alegria, para que eles cheguem aqui e preguem a palavra de Deus com alegria, sabendo que eu e você somos pessoas que amam tanto a Deus, que nós aceitamos, meus irmãos, sermos submissos a esses homens escolhidos por Deus. É porque você ama a Deus, que você se submete à autoridade daquele que Ele consagrou. Para que esses homens possam fazer como Paulo. Lembro sempre de vocês nas minhas orações. Eu lembro de vocês. Eu lembro da fé operosa de você. Eu lembro do amor abnegado de vocês. Eu lembro da esperança de vocês. E por isso eu dou graças a Deus. Que nós sejamos, meus irmãos, submissos assim. Para que esses homens possam nos conduzir com alegria, não gemendo, não com pesar no coração, mas alegres, porque nós amamos a Deus e os honramos. Calvino diz assim: será algo completamente sem proveito para o povo de Deus provocar lágrimas e mágoas em seus pastores, movidos por ingratidão. Sejamos gratos, meus irmãos, primeiramente a Deus, que enviou homens a cuidar de mim e de você. Sejamos gratos a Deus pela vida deles e os honremos. Obedeçamos ao Senhor, sendo submissos a eles. Amemos ao Senhor. Demonstremos nossa reverência ao Senhor, aceitando alegremente a liderança que Ele colocou em nossas vidas. Eu queria finalizar, meus irmãos, com algumas aplicações para a escolha dos novos líderes que virão. Em primeiro lugar, a escolha de novos líderes. Escolha líderes que preguem fielmente a palavra do Senhor, que vivem aquilo que eles pregam, que são exemplos que você e eu podemos seguir, que eles tenham um coração voltado a ensinar e compartilhar a verdade bíblica. Observemos a vida deles, se eles vivem realmente o Evangelho de Deus. E se eles fazem isso, então nós os imitamos, nós sejamos submissos à autoridade desses líderes escolhidos por Deus. Depois que os novos líderes forem escolhidos, meus irmãos, é importante que os nossos membros se submetam às suas autoridades. Isso significa que você devemos respeitá-los e honrá-los como quem ama a Deus. E para finalizar, lembrando as palavras do reverendo Roberto Brasileiro pela manhã, ore por eles. Ore por eles. Ore por esses homens. Lembre deles, lembre do nome deles e ore por eles. Para que eles tenham a força necessária quando as dificuldades vierem. Para que as decisões deles sejam sábias. Para que o reino continue a avançar sob a liderança desses homens. Que eles cuidem da igreja com amor, com zelo, como quem sabe que um dia deve prestar contas ao Senhor, porque eles não são donos do rebanho, há um supremo pastor que virá. E é isso que o texto diz, eles vão prestar contas um dia para o supremo pastor que virá. Então honremos esses homens que velam por nós, que estão submissos ao Senhor, porque um dia devem apresentar a Ele a sua noiva. Em resumo, meus irmãos, para escolher novos líderes é importante considerar se eles pregam com fidelidade a palavra de Deus, observar a vida que eles levam, nos submetermos à autoridade deles e orarmos por eles. Dessa forma, meus irmãos, a igreja terá líderes comprometidos e dedicados a servir a Deus e ao povo de Deus nessa terra. Que o Espírito Santo capacite a mim e a você na escolha dos novos líderes que servirão ao povo de Deus no Rio Grande do Sul. Amém.